Saudações matemática. No vídeo de hoje eu vou resolver questões sobre limites nos infinitos. Essas questões foram retiradas do livro de cálculo do autor chamado Guido Orizzi, né, bem conhecido. Então vamos lá resolver essas questões. Antes de a gente começar, queria dizer que se alguém precisar de resoluções de lista de matemática ou assessoria com aulas, na descrição do vídeo tem um WhatsApp que você pode entrar em contato comigo para a gente fazer algum orçamento, tá? Isso aí é uma forma de ajudar também o canal a continuar avançando aí nos novos vídeos, que mantém aqui a nossa produção, tá, pessoal? Então, essas questões, elas são todas elas, né? Você pode perceber que elas são limites onde x está tendendo ou a mais infinito ou a menos infinito. Tá? Primeira coisa, se você, né, é leigo ainda, está começando, é que x tender a mais infinito, você pode traduzir isso para dizer que aquele x está crescendo sem parar. Esse x uma hora pode ser 10, outra hora depois pode ser 1000, outra hora pode ser 1 milhão, ele está crescendo sem parar, e você vai analisar o que vai acontecer com a função se um x cresce sem parar. O que acontece com a expressão se o x crescer muito toda hora? Isso vai para onde? E aí, quando o x tende a menos infinito, e ao invés de ele crescer no sentido de aumentar, ele vai diminuir infinitamente. Ele vai diminuir sem parar. Então, pensa em x negativos cada vez mais. X a menos 10, depois a menos 1 milhão, menos 5 milhões e assim por diante. Então, o que vai acontecer com a expressão se o x diminuir sem parar? Então, todas elas, no fim das contas, você está resolvendo as questões pensando nisso, tá? O que acontece com a expressão, tá? Só que aqui nesse bloco de questões, a letra A até a letra D é uma estratégia, tá? Então, essas 4 primeiras aqui são bem parecidas, as estratégias usadas, e nas próximas a estratégia é diferente. E aí são 2 tipos de estratégia, para resolver as 4 primeiras e depois para resolver as seguintes, tá? Então vamos lá. Então da letra A à letra D, eu vou usar a estratégia que são mais simples, tá? Mas você precisa, claro, saber, porque vai que na prova cai uma simples, aquela questão que é para não zerar, né? O professor bota bem fácil, bem simples, às vezes acaba, se a gente não ficar atento, acaba errando. Então, olha só. Se o x está crescendo sem parar, o que acontece com essa expressão aqui, ó? Porque se x está tendendo a mais infinito, quer dizer que ele está crescendo sem parar. X pode ser 10 uma hora, pode ser 1 milhão, pode ser 5 milhões, vai aumentando cada vez mais lá na reta numérica. Então, quando eu falo isso, quer dizer que na reta numérica, se os números eles vão tendendo a mais infinito, quer dizer que eles vão crescendo sem parar. Então, é como se o mais infinito tivesse para esse lado aqui da reta numérica, ok? Então, nessas questões aqui de A a D, você vai se preocupar, na verdade, ao invés de analisar termo a termo, analisar o que acontece com x a 4, o que acontece com 3x, o que acontece com 2, ao invés de analisar termo a termo, você vai se preocupar apenas com a parcela de maior expoente. Então, olha só, olha para o polinômio inteiro aqui, você vai se preocupar apenas com o maior expoente, que no caso é x a quarta aqui, né? O maior expoente, que é o termo do grau. Esse cara vai determinar para onde vai todo esse limite. Se ele vai tender para que valor. Porque assim, se o x cresce sem parar, analisa comigo rapidinho aqui. Vamos supor que fosse 10. Quanto que é 10 elevado à quarta? Então, tu vai adicionar 4 zeros ali, e aí isso vai dar 10 mil. Né? Então, 10 elevado à quarta vai dar 10 mil. E se fosse 100 agora? Tu pegou o 10, está aqui, ó. Só que tu quer crescer esse x sem parar. Então, tu pode pegar lá na frente o 100. Bem lá na frente, tu pega o 100. 100 elevado à quarta, agora vai ser 8 zeros. Tá? Então, esse número cresceu bastante. Se tu pegar 1000, vai ser 12 zeros. Então, o que acontece com x a quarta se o x cresce sem parar? Cada vez mais que esse x cresce, o x a quarta cresce mais ainda. Então, o que acontece com ele? Ele está crescendo sem parar, então ele está tendendo ao mais infinito. Toda vez que o número cresce, uma expressão, né, a grosso modo falando, tá? A expressão está crescendo sem parar, então ela está indo para o mais infinito. Se ela estiver crescendo positivamente, os números estão aumentando.
Tá? Então, esse termo aqui está indo para mais infinito. Se o termo lá de maior expoente estiver indo para um dos infinitos, então todo aquele polinômio, toda aquela expressão, lembra que polinômio é a expressão inteira, toda aquela expressão vai para aquele mesmo infinito, tá? Então, por quê? Assim, professor, porque de fato isso acontece. Isso só vale para esses casos de A, D, em que tu tem um polinômio apenas. Assim. Você não tem um polinômio sobre o outro. Por exemplo, veja que nos outros exemplos, nos outros exercícios, tem um polinômio em cima, aqui ó, na letra E, por exemplo, e outro polinômio embaixo. Independente se são o mesmo grau ou não, mas quando tem um polinômio sobre o outro, é outra estratégia. Quando é um polinômio seco assim, sozinho, você vai se preocupar só com o termo de maior expoente, né? Onde está o grau dele, né? O grau é 4 ali, então você só tem que se preocupar, só tem que ter cuidado, que às vezes vai para o mais infinito, às vezes vai para o menos, tem um jogo de sinal ali, então é de ter cuidado. Porque se eu fosse perguntar, por exemplo, mesmo para vocês, o que acontece com esse termo aqui, ó, você ia ver que, poxa, o que acontece com menos 3x? Se o x crescer sem parar e multiplicar isso por menos 3, então ao invés de crescer sem parar, isso vai diminuir sem parar por causa desse sinal de menos aqui. Então, esse termo apenas iria para menos infinito. Então, só para deixar bem claro por que essa expressão vai para mais. Porque se você fosse analisar termo a termo, o primeiro vai para mais infinito, o segundo vai para menos infinito, e o último, como é uma constante, o número sozinho, vai para a própria constante 2. Então, tecnicamente, é como se fosse mais infinito, menos infinito, mais 2 a resposta. Mas a questão é o seguinte, é que esse cara de maior expoente, ele vai para o mais infinito, a gente diz assim, entre aspas, né? Ele vai mais rápido para o mais infinito do que esse aqui vai para o menos infinito. Então, os números crescem muito mais aqui. Mesmo que tu tenha um negativo aqui, ele não tem poder sobre o x a quarto. Então, o maior expoente ali vai determinar para onde aquela expressão vai, ela toda. Tá? Então, assim, é uma explicação bem a grosso modo, sim, mas é para você ter essa estratégia de resolução, ver que esses itens de A a D, eles não precisam muito de conta, é uma análise só, tá? É só analisar e responder. Aí você acabou aqui a letra A, já fez. Na letra B, a mesma coisa, você podia se preocupar com todo o polinômio. Ah, quanto vai o 5? O 5 vai para onde? O menos 4 vai para onde? O x ao quadrado vai para onde? Aí tu vai ficar respondendo, um vai para mais infinito, outro para menos. Mas a questão é que tu só vai se preocupar mesmo lá onde tem o maior expoente. Apenas essa parcela vai determinar para onde vai o limite inteiro. E aí você só tem que ter muito cuidado. Para onde está tendendo o x? O x ele está tendendo para mais infinito, então ele está crescendo sem parar. Se ele está crescendo sem parar, quando tu eleva a quinta, isso vai crescer sem parar também. Ah, tá elevando a quinta, então vai aumentar muito mais, que nem ao igual esse outro exemplo aqui, eu fiquei mostrando se fosse números, né? Então tu tá elevando a quinta, obviamente isso vai aumentar também. Mas cuidado que tem um sinal de menos aqui. Então nesse momento que você fosse calcular, assim, analisar número a número, se pegar um número tipo 10 e elevar a quinta, ele vai ter 5 zeros ali. Isso vai dar o quê? 10 mil. Não, desculpa. 10 mil. Não, 5 zeros, desculpa. 5 zeros, 100 mil, né? Ó, 100 mil. Só que tem um menos na frente. Então, ao invés de dar 100 mil, vai dar menos 100 mil. Se tu pegasse 100 e elevasse a quinta, isso ia ter 10 zeros depois do 1. Né? Só que ia ter um sinal de menos aqui na frente. Então ia ficar negativo. Ia ficar, ao invés de ficar maior, ia ficar cada vez menor. Você ia acrescentando aqui 10 zeros. Ou seja, ao invés agora desse número crescer sem parar, tipo, positivamente, ele está diminuindo sem parar. Ele está diminuindo cada vez mais. A gente às vezes até pode dizer assim que ele tá crescendo negativamente. Cada vez mais, meio contraditório, mas é porque ele está diminuindo sem parar. Então, ao invés de ele ir para o mais infinito, ele está indo para o menos infinito. Porque ele está cada vez menor. Então, quando o número está cada vez menor, a gente diz que ele está diminuindo sem parar. Em termos de símbolo, quer dizer que ele está indo para o menos infinito. Tá? Então, na letra C, você já consegue até fazer como exercício. Para onde vai essa expressão? Ah, mas agora eu tenho 3 aqui, professor. Tá.
Não se preocupa com 3 ainda. Se for só x ao cubo e o cara está indo para menos infinito, isso vai para onde? Se quiser tentar analisar, dá uma pausa, tenta responder e depois confirma agora aqui com a resposta que eu vou dar. Não se preocupa com 3 ainda, se preocupa só com x ao cubo. Esses termos são menores, então não vai se preocupar também. X ao cubo, o x agora está diminuindo cada vez mais, ou seja, é negativo o x. Se tu pega um número negativo e substitui uma expressão que tem um expoente ímpar ao cubo, por exemplo, menos 2 ao cubo. O que vai acontecer com menos 2 ao cubo? Isso vai dar menos 8, porque é uma expressão em que o expoente é ímpar, no final dá negativo, vai ficar jogo de sinal, fica menos com menos com menos. Só que menos com menos é mais, e com o terceiro menos ia dar menos no final. Se tu pega um outro número e eleva ao cubo, por exemplo, menos 10 ao cubo, isso vai dar menos 3 zeros. Dá menos 1000. Então, quando tu pega um número negativo e eleva ao cubo, ele sempre dá negativo. Tá? Então, isso quer dizer que se o x está diminuindo sem parar, sempre negativo, quando eu elevo ao cubo, isso vai dar negativo também. Só que ele vai diminuir cada vez mais, porque está levando ao cubo. Então, uma hora deu menos 8, outra hora deu menos 1000. Cada vez que eu diminuo o x, quando eu elevo ao cubo, vai diminuir também, negativamente, porque é uma expressão aqui que envolve um número ímpar aqui em cima, ok? Então, quer dizer que o x ao cubo está indo para onde? Para o menos infinito. Aí, o que acontece? E se ele está se multiplicando por 3, tem um 3 na frente dele. Só que o 3 é positivo ainda. Então, veja, aqui está indo para menos infinito, está indo para o negativo dos infinitos, menos infinito. Se eu multiplico esses números que já estão negativos por 3 positivos, eles continuam negativos. Porque é mais com menos dá menos. Então, eles continuam indo para o menos infinito. O multiplicar por 3 só vai fazer com que ele diminua um pouco mais rápido. Né? Ele vai, em vez de ser 8, menos 8, quando multiplica por 3, vai dar menos 24. Aqui vai dar menos 3.000. Então, eles continuam diminuindo sem parar, com uma velocidade um pouquinho maior, por causa da multiplicação por 3, mas não muda o sinal. Você tem que ficar muito atento ao sinal. Às vezes, se fosse menos 3 aqui na frente, tivesse um menos, aí a resposta seria outra, porque seria menos com menos. Um está indo para menos infinito e teria um menos na frente, assim como foi no exercício da letra B. Então, essa expressão aqui, toda ela vai para menos infinito, por questão daquele expoente ímpar ali. Tá? E porque o 3 está positivo. Então, não é só porque é ímpar que já vai para o menos infinito, é porque também o 3 está positivo, não altera o sinal, continua indo para o menos. Tá? Então, fica muito atento. Essa expressão aqui, eu não vou me preocupar com essa, nem com essa, apenas com x ao cubo. Agora o x está indo para o mais infinito, aí ficou mais fácil, né? Se ele está crescendo sem parar e eleva ao cubo, ele vai continuar crescendo sem parar, não tem sinal na frente para alterar nada, está indo para o mais infinito. Tá? Então, na letra A é mais infinito, na letra B é menos infinito, a C também é menos infinito, a letra D é mais infinito. Então, toda vez que vier um polinômio assim, sozinho, você só vai analisar. Aí fica como exercício um limite que eu vou colocar aqui. Ó. Limite. E nem sempre, o que você percebeu, que nem sempre o maior expoente está na primeira parcela. Tá? Então, fica bem atento a isso. Nem sempre está na primeira parcela. Você vai analisar sempre lá onde está o maior expoente. Tá? Analisa isso para mim e responde, você já consegue. Você vai só se preocupar com o termo de maior grau, vai se preocupar se vai para mais infinito, o maior grau é aqui. Ah, já analisei, mas se preocupa primeiro com o expoente, vai x elevado a 9, o cara está indo para menos infinito. O que vai acontecer com essa expressão aqui se for para menos infinito? Só que tem um 7 na frente, não só um 7, você não pode esquecer do sinal. Tá? Lembra que parcela é tudo isso aqui, ó. Isso é uma parcela. A terceira parcela é tudo isso, inclusive o sinal de menos. Então, isso vai para onde? Tá? Deixa nos comentários aí a resposta desse exercício. Já, vamos para o exercício agora, que a estratégia é um pouco diferente. Você agora tem um polinômio sobre outro polinômio. Todos esses casos, independente deles, a estratégia vai ser a mesma. Tá? Vai ser a seguinte, que é totalmente diferente agora aqui. Você vai ter que usar uma manipulação matemática. Por quê? Primeiro que, na hora que a gente resolver usando essas manipulações, vai aparecer um limite especial. Como assim um limite especial? É um limite que a gente vê no livro de cálculo
nas aulas, que é o seguinte, começa com esse aqui que é o mais básico. Toda vez que tu tem um limite de 1 sobre x e esse x está indo para mais infinito, sempre esse limite dá zero. É um limite especial, a gente pode dizer que é um limite, eu chamo ele de limite fundamental dos infinitos. E tem o limite fundamental da trigonometria e tem o limite fundamental aqui dos infinitos, que é esse. 1 sobre x, quando x cresce sem parar, isso dá zero. Tu vai usar isso aqui como propriedade, como lei, como regra. Apareceu essa expressão aqui, 1 sobre x, e x está indo para mais infinito, isso dá zero, sempre. Tu vai usar isso como regra. Só que não vale apenas quando é mais infinito. Isso vale também para o menos infinito. Se aqui estiver atendendo para menos infinito, isso também dá zero. Tá? E aí o que é legal é o seguinte, sabendo disso, dito isso, quer dizer que independente na verdade não precisa necessariamente ser 1. Se isso aqui for 2, continua dando zero. Se isso aqui for 3, independente de qual seja a constante que tiver aqui. Detalhe, precisa ser um número. Quando eu falo uma constante, quer dizer que é um número. Isso é pelas propriedades de limites, tá? Não vou explicar cada vez passo a passo aqui, mas eu poderia dizer que eu poderia jogar esse 3 lá para frente, deixaria 1, ficaria 3 vezes o limite de 1 sobre x, 1 sobre x vai para zero, e quando tem um 3 multiplicado, 3 vezes 0 é 0 ainda, tá? Então é uma explicação bem rápida, mas todos eles têm uma explicação lógica usando as propriedades de limite. Ah, professor, e se fosse negativo aqui? Menos 5, continua indo para zero. Não importa o sinal de menos ou mais, se fosse uma fração, é importante ser uma constante. Se for uma constante, isso vai para zero, tá? Independente de qual seja o número aqui, positivo ou negativo. E a mesma coisa vale, independente se for para menos infinito ou mais infinito, tá? Por último, aqui também é importante você saber que na hora que a gente resolver esse exercício aqui, a gente vai usar isso, tudo isso que eu estou falando aqui, todos eles. É que, na verdade, também independe qual seja o expoente embaixo. Porque, assim, se você analisar bem, quando você tem esse limite aqui, 1 sobre x, isso vai para zero. Mas o expoente aqui é 1, ó. Aqui não aparece, mas é 1. Se isso for 2, se for x ao quadrado, também vai para zero. Se fosse x à quinta, também vai para zero. Tá? Independente de qual seja o expoente aqui. Desde que ele seja positivo, tá? Ele precisa ser positivo, porque se ele fosse negativo, pessoal, ele ia ter, se esse expoente fosse negativo, esse x elevado a menos 7, na verdade, podia subir e virar x à sétima. E aí x à sétima a gente sabe já como faz, é que nem os itens lá da A, B, C e D. Seria somente um polinômio, só era analisar, tá? Então, esse expoente precisa ser positivo aqui em cima. Esse pequenininho aqui precisa ser positivo. Tá? Então, é como se, de forma geral, é como se fosse assim, independente de qual seja a constante que esteja em cima, um k qualquer precisa ser constante. Se for x elevado a independente de qual seja o n, desde que elevado a n aqui, ó, desde que esse n seja positivo, maior que zero. Se x estiver tendendo a mais infinito, então isso vai dar zero. E vale tanto se for mais ou menos infinito. Independente de qual seja o número em cima, independente de qual seja o expoente aqui no x, entre aspas, né? Desde que ele seja positivo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Com essas lembranças aqui, com essas propriedades, e você vai usar isso como lei, tá? Tipo, com regra mesmo. Apareceu na tua expressão, tu vai usar. Por isso que a gente vai usar manipulações matemáticas, que essas expressões não dá para resolver de cara, mas se a gente reescrever ela, vai aparecer essas coisas aqui. Coisas parecidas com essa. Claro que não os mesmos números, necessariamente, tá? Que manipulação é essa? Tá? Então é o seguinte, vamos lá para a letra E. Essa manipulação que você vai usar, eu chamo de manipulação, é quando tu precisa reescrever a função de outra maneira que você tenha... que apareçam as propriedades conhecidas, ok? Só que para te reescrever uma expressão, tu não pode reescrever ela de qualquer maneira. Tu precisa escrever ela. Reescrever quer dizer que tu vai alterar o visual, mas é a mesma expressão. Tipo, você pode até ver agora novas coisas aparecendo, mas você não está mudando ela no sentido da igualdade, ou seja, continua sendo igual, tá? E essa manipulação é a seguinte: em todas essas questões, você vai se preocupar o primeiro passo é se preocupar qual é
o maior expoente de baixo do denominador. Tu vai olhar para baixo aqui e normalmente vai ter um polinômio lá. Tu vai se preocupar com o maior expoente apenas. Tu vai se preocupar com o x ao cubo. Esse x ao cubo vai ser o teu sujeito que vai, vamos chamar ele de elemento determinante para a gente resolver o limite. O x ao cubo é aqui. Antes de dizer o que vai fazer com o x ao cubo, vamos para a próxima aqui, só para te ver aqui. Quem é o sujeito que é importante aqui? Tu vai olhar para baixo, tu vai ver que tem x ao quadrado e tem x. Tu vai só se preocupar com o maior expoente, x ao quadrado. Ele vai ser o sujeito que vai te ajudar a resolver o limite. Todas elas tu vai fazer isso. Aqui, quem é o sujeito da g? É o x à quarta. Ali na letra H é x. Ali na I, x à quarta. Na J, x. Na L, x ao quadrado. Na M, x ao quadrado. Então, esse sujeito vai ser o cara determinante. Tá, mas e aí o que eu faço com ele? Isso é manipulação, tá, pessoal? Você já vai entender o porquê. Se você pegar esse x ao cubo de baixo, e aí você vai fazer isso para todos, e dividir todos os termos, termo a termo, todos, por x ao cubo, todos os termos tu vai dividir pelo teu sujeito lá que eu tô falando. Aquele camarada que vai te ajudar a resolver a questão. Tu vai pegar termo a termo. Esse cara, isso aqui tu vai fazer? Dividir por x ao cubo. Esse cara que tu vai fazer? Dividir por x ao cubo. Todos eles, até os de baixo, em cima e embaixo. Por que eu posso fazer isso? Porque quando tu divide em cima por x ao cubo e embaixo também por x ao cubo, tu não tá alterando a conta. Tu tá só usando uma manipulação. É mesmo que estivesse multiplicando por 1, tu não tá alterando. Porque um x ao cubo dividido por x ao cubo é 1. Então, você é mesmo que estivesse multiplicando por 1 aquela conta. Você vai mudar o visual, só que você não vai estar alterando, vai continuar sendo igual. Então, vamos lá. Pega esses 5x ao cubo e divide por x ao cubo. Isso que é fazer, dividir por x ao cubo. Menos, tu pega o 6x, divide por x ao cubo também. Mais, tu pega o 1, divide por x ao cubo. Então, ok, já que tu fez isso em cima, tu vai ter que fazer embaixo também. Tu vai pegar esse 6x ao cubo, dividir por x ao cubo. Vai pegar o 2 positivo e dividir por x ao cubo. Continua x tendendo a mais infinito aqui. Tá, e aí? Por que eu fiz isso? E o que temos aqui? Primeiro que, voltando à explicação, quando eu divido todo mundo por x ao cubo, não altera a conta. Então, tu não pode esquecer nenhum dos termos. Todos eles precisam ter x ao cubo. Nessa hora, quando você analisa o que temos agora aqui, olhando para expressões a ver, você vai ver que vai existir cancelamentos, simplificações. Esse é o segundo passo, vamos dizer assim. O segundo passo é fazer esses cancelamentos e aí vai aparecer as coisas interessantes. Ó, aqui é exatamente o mesmo, né? X ao cubo apareceu em cima e embaixo. Cancelou. Pronto. Agora aqui já não é o mesmo. Aqui é x e aqui é x ao cubo. Mas eu posso cancelar um x apenas daqui. Com um daqui vai sobrar 2 ainda. Porque assim, quando você tem 6x dividido por x ao cubo, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Lembra que x ao cubo é x, x, x. Então, tu pode cancelar um x com x. Sobra x, x ao quadrado. Cancelou 1 e sobrou 2 ainda. Sobrou x ao quadrado. Em cima sobrou só o 6. Então, veja. Aqui você vai, na hora de escrever, você vai ter que lembrar que vai ter x ao quadrado embaixo. Na verdade, vamos logo escrevendo. Então, vai ficar assim, ó. Na primeira expressão aqui ficou só 5. Menos. Na segunda, vai ficar 6 sobre x ao quadrado. Foi o que eu falei. O x foi embora, embaixo foi 1 apenas e sobrou 2x, ou seja, x ao quadrado. Mas aqui não tem cancelamento, vou repetir. Ó. Se não tem cancelamento, simplificação, repete. Aqui tem, ficou só o 6. E aqui não tem, 2x ao cubo não tem. Vou repetir aqui, x tendendo a mais infinito. Pronto. O segundo passo foi fazer isso. Fazer os cancelamentos, simplificações. O terceiro passo e último é perceber que esses limites que aparecem depois da simplificação, esses limites são conhecidos. Dá para dizer quanto é cada um. Primeiro que você vai fazer agora é calcular o limite de fato, aplicar o limite. Quando a gente fala que é aplicar o limite, quer dizer que tu vai resolver, tu não vai precisar mais escrever limite, tu vai de fato dizer quanto é cada um. Pelas propriedades de limite, pessoal, calcular o limite de uma divisão
É a mesma coisa que calcular o limite de cada uma delas, limite do de cima e limite do de baixo. Como assim? O que isso quer dizer? Que tu pode calcular termo a termo. Quanto é o limite desse, responder quanto é o limite desse, responder quanto é o limite desse, e ir respondendo. Cada um, a resposta do limite de cada um mesmo. Como tu tá aplicando, tu não vai mais colocar limite, não vai escrever limite mais, tu vai só dizer o valor de fato. Quanto é o limite de 5, quando x tende a mais infinito? Quando é uma constante sozinha, independente para onde o x está tendendo. X pode tender para o infinito, para zero, para onde for, para negativo. Se é um número sozinho, a propriedade básica de limite é que a gente fala o seguinte: o limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite de um número é o próprio número. Se tiver só um número, não tem o x, não tem expressão. Se tiver a constante sozinha, então aquele limite é apenas o número. Ok? Então, tu resolveu esse primeiro limite, menos esse limite aqui, ó. Aí foi o que eu expliquei aqui. É o limite fundamental dos infinitos. Tu tem uma constante em cima, tu tem um x elevado ao quadrado embaixo, e esse cara, lembra que ele está tendendo para mais infinito. Então, se ele está tendendo para mais infinito, isso tudo vai para zero. Então, esse limite é zero. Mas, esse também é o fundamental. Vai para onde? Zero. Então, tu vai colocando a resposta mesmo. 5 menos 0 mais 0. E vai para baixo agora. Quanto é o limite de 6? Limite da constante, a própria constante. Mais 2 sobre x ao cubo. Se o x está tendendo para mais infinito, de novo, esse limite vai para zero. Foi o que eu expliquei agora aqui, ó. Independente de qual seja a constante em cima e qual seja o expoente, desde que o expoente seja positivo embaixo, então esse limite vai para zero. Ou seja, tu resolveu o limite. Porque agora, quando tu olha para a conta de cima, isso é 5 sobre, e embaixo é 6. Né? O zero não vai influenciar em nada. Então, o limite dessa expressão toda aqui, a resposta final, é 5 sobre 6. E você vai fazer isso para todas elas. O mesmo processo. Receita de bolo. Tá? Você vai fazer o mesmo processo. Quem é um camarada que tu vai dividir agora? X ao quadrado. Então, você vem aqui, ó, termo a termo, e divide por x ao quadrado. Termo a termo. Não pode esquecer sinal, não pode esquecer nenhum termo. Todos eles vão dividir por x ao quadrado. E embaixo a mesma coisa. Não pode alterar a conta. Quando você faz isso, você tem... Lembra que tem que reescrever aqui onde está atendendo x. A gente está fazendo a letra F agora. Perdão, pessoal. Temos que fazer agora os cancelamentos. Tá? Esse aqui você vai ver que vai mudar um pouquinho lá no final, só a resposta. Vai acontecer algo diferente. Quando você cancelar, você tem que ter muito cuidado nas simplificações, tá? Nessa hora aqui que muita gente erra na hora da prova, quando eu vou corrigir algumas questões, quando eu ministrava essa disciplina, que há uma confusão às vezes. Veja que aqui, ó, nós temos x ao cubo sobre x ao quadrado. X ao cubo é x. Então, tu tem 5x, e aqui x ao quadrado é x. Ó. Passo a passo aí para você entender. Tu pode cancelar esses x aqui com esses. Olha onde sobrou o x aqui, ó. É em cima. 5x. Então, não pode ter essa confusão aí. Porque tem muita gente na hora da prova que cancela aqui e já acha que sempre vai aparecer embaixo e joga esse x para baixo do nada, assim. Magicamente. Então, toma cuidado nessa hora aí. Você tem que analisar bem onde está sobrando. O x que está sobrando é em cima. Ali eu fiz no passo a passo. No próximo termo, não, vai sobrar embaixo. Ó, porque aqui, ó, é x quadrado. Eu vou cancelar com 1 apenas daqui de baixo. Se está em dúvida, faz passo a passo. Bota x, cancela só um e sobra o outro. Então, o x que vai sobrar é embaixo aqui agora. Ok? E aqui não vai ter como cancelar, né? X ao quadrado vai ficar 1 sobre x ao quadrado, só vai repetir. Embaixo cancela igualzinho aqui, ó. Aqui tu vai cancelar um de cima com o de baixo. Aqui também já vi muita gente errar nessa hora aqui, ó. Veja, um passo a passo, deixa eu escrever aqui do lado. E você tem isso, tu tá cancelando esse com esse. Aí o que ficou no final? Tem gente que acha que o que sobrou foi x, mas não sobrou x.
Sobrou foi 1 sobre x. O x que está sobrando é embaixo, pessoal. Muitas vezes na prova eu vejo gente também pegando esse x que sobrou, botando para cima, do nada. Então, lembra que tem um invisível às vezes aqui, que ele precisa ser acionado. Nessa hora que não sobrou ninguém, ele é automaticamente escrito, porque que sobrou alguém embaixo, tu não vai deixar isso em branco sobre x, tu vai botar alguém, quem? 1, aquele 1 invisível lá que ele é acionado. Então, tem muita gente que erra também na hora da prova essa parte aqui. Então, isso fica 1 sobre x. E o 3 sobre x ao quadrado, tu repete. Não tem que cancelar. E aí você vai perceber que agora você tem limites conhecidos. Esse limite aqui, ele é conhecido. Vou pular ele, já vou explicar. Só para questão didática mesmo. Esses outros todos, agora, se você já está bem tranquilo aí na propriedade, esse vai para 0, esse vai para 0, esse vai para 0, esse vai para 0. E esse aqui é uma constante, então vai ficar embaixo só o 6. E em cima vai ficar o quê? Só o limite do 5x, né? Porque esse é 0, 0. Mas o que acontece com o limite de 5x quando x vai para mais infinito? Pareceu agora aquela questão idêntica ali, né? Mesmo estilo da ABCD. O x está crescendo sem parar. Veja que o x está crescendo sem parar. Não é o limite fundamental aqui, é o limite básico mesmo. O x está crescendo sem parar. O que acontece com 5 vezes um x? Se o x cresce sem parar e multiplica por 5, vai continuar crescendo sem parar, positivamente. Isso vai para mais infinito. Então a resposta de em cima é como se fosse mais infinito, porque é mais infinito que 0 e 0 não vai atrapalhar em nada. Mas mais infinito, essa escrita aqui tem que ter muito cuidado. Eu até escrevo aqui. Mais infinito dividido por 6, o 6 é positivo também, está sendo dividido. Se tu pega números que estão crescendo sem parar e divide por 6 positivo, eles continuam crescendo sem parar e continuam positivamente crescendo sem parar. Porque tu está dividindo por 1 positivo. Se tivesse, por acaso, o sinal de menos aqui, então mais infinito dividido por menos 6, tá? Grosso modo falando, essa divisão aí daria menos infinito, tá? Porque é um número crescendo sem parar. E o outro vem e divide pelo número negativo, então ele vai diminuir sem parar, vai inverter o sinal dos números, tá? Se fosse menos, mas não é, é mais. Então, muito cuidado na hora da prova, quando aparece um sinal de menos, às vezes, só se preocupou com o de cima aqui e esqueceu que tinha um menos aqui embaixo que alterava o infinito. Cuidado, ok? Então, veja, a estratégia é a mesma. Mas na hora do finalzinho apareceu uma coisa diferente. Natural isso, tá? O importante é você lembrar do passo a passo, que é sempre no início da questão ver qual é o sujeito que tu vai dividir todo mundo. Tá ok? Tem gente que decora de que quando é o mesmo grau vai dar um número, e quando é o grau de cima é maior vai dar um infinito, quando o grau de baixo é menor vai dar 0. Eu não sou fã dessas regras, porque na hora da prova normalmente todo mundo se confunde. Falo isso porque já ministrei muitas vezes cálculo 1 e sempre a galera que tentava, às vezes, estudava pouco, tentava pegar essa dica e ficava muito na dúvida. Por isso que eu padronizei o meu estilo de proposta, é que vocês sempre façam, independente qual seja. Quando você olha aqui, por exemplo, quando você olha para essa expressão de cima, o grau é 3, e de baixo o grau é 3 também. Então, independente, veja se eles são o mesmo grau ou não, porque aqui, por exemplo, não é o mesmo grau. Aqui o grau de cima é 3 e o grau de baixo é 2. Independente qual seja o caso. E vai ter casos no próximo em que o grau maior está embaixo. Então, não precisa decorar esse lance de mesmo grau, grau menor, grau maior. Tu só precisa se preocupar com o cara de baixo e dividir cima só. Tá? Naturalmente a resposta vai aparecer no processo da conta aqui. Eu indico. Tá? Isso. Mas se você estiver bem treinado, você vai perceber uma coisa, que sempre quando tem o mesmo grau em cima e embaixo, a resposta final é um número. E quando o grau de cima é maior do que o grau de baixo, a resposta final é um dos infinitos. E quando o grau de baixo é maior que o grau de cima, a resposta final sempre vai ser 0. Isso aqui vai ser 0, no caso. Toda vez que o grau de baixo é maior que o grau de cima. Mas é o que eu estou dizendo, faça a conta, isso naturalmente. Até porque como é que eu vou saber que número é? Só vai saber fazendo a conta. Como é que eu vou saber qual dos infinitos é? Só fazendo a conta. Mas esse caso aqui, eu poderia decorar que se esse grau aqui já é maior
que o grau de cima, então eu posso dizer que a resposta é 0. Realmente tu poderia decorar, porque aí 0 é 0 mesmo, não tem o que fazer, né? Mas o professor provavelmente não vai aceitar isso, né, na hora da conta, lá na prova. Ele vai querer que você deixe o passo a passo ali, como tu chegou em 0. Realmente aqui, só analisando, eu acho dificilmente que ele vai aceitar. Mas se ele deixar combinado, explicar isso em sala de aula, né? Cada um com sua metodologia ali, deixa sendo detalhado. Mas eu não gosto dessa parte de ficar só decorando se o grau de cima maior, o grau de baixo menor. Vai para a estratégia da conta, que eu acho mais interessante. Tá ok? Então, vamos lá dividir, que é o que eu falei. Só se preocupa com aquele sujeito que eu falei, o maior expoente do de baixo. Isso vai sempre dar certo, porque quando você divide pelo grau de baixo, isso não vai dar nenhuma indeterminação, não vai dar nenhum problema. Pega todo mundo e divide pelo de baixo. Isso é manipulação matemática. Ah, professor, por que a gente tem que fazer isso? Não, porque Deus quis assim. Não, brincadeira. Porque é o seguinte, eu não expliquei isso no início, vou explicar agora. Quem chegou até aqui vai... Por que eu não posso calcular simplesmente o limite desse e dizer quanto é, e calcular o limite desse e dizer quanto é? Por quê? Se tu fizesse isso, vou abrir um aspa aqui, tá? Antes de continuar a conta. Vamos supor que a estratégia de conta fosse calcular o limite desse e dizer a resposta e o limite do de baixo. Por quê? Se tu calcular o limite tendendo ao infinito de um polinômio sozinho, só desse de cima, é aquela estratégia da letra A, letra D lá. Tu vai só olhar para o maior grau, tá o cubo, vai para o infinito positivo, vai continuar indo para o positivo infinito. Como tem um 5 na frente, vai continuar indo para o mais infinito. Então, em cima vai dar mais infinito. E embaixo? Embaixo eu vou analisar. Também vou olhar só para o maior expoente, x a 4, está indo para o mais infinito, crescendo separado, elevado a 4, vai dar para mais infinito também. E aí, o que acontece quando tem infinito dividido por infinito? Isso é chamado de indeterminação. É um dos tipos de indeterminação. Ninguém sabe dizer exatamente, de forma geral, infinito sobre infinito. Tá? Por quê? Porque tem a análise matemática seria que essa função vai para o infinito e essa também, só que a gente não sabe com que velocidade cada uma delas vai para o mais infinito. Pode ser que a de cima vá para o mais infinito mais rápido do que a de baixo. E vice-versa. Tá? Isso é uma explicação a grosso modo. Porque quando você analisa, se o de cima vai para o infinito mais rápido, quer dizer que os números são maiores do que os de baixo. Então, se tu pega um número maior do que um outro, a divisão na hora final, ela vai tender a crescer, a subir na hora de tu analisar ponto a ponto. Aí a resposta final seria infinito, se o de cima vai mais rápido. Agora, se o de baixo vai mais rápido, quer dizer que o de baixo é maior, então esse número ele vai ficar ali entre 0 e 1. Se esse de baixo vai mais rápido infinito, então quer dizer que é aquele limite fundamental lá dos infinitos. Se o de baixo vai mais rápido para o infinito do que o de cima, isso ia dar 0. Tá? Então, por isso que quando a gente tem assim, não dá para dizer exatamente o que acontece infinito sobre infinito, isso é determinação. Não dá para dizer. Agora, infinito dividido por um número, isso não é indeterminação. Tu tem um cara indo para o infinito e embaixo é um número, isso vai para o infinito mesmo. Desculpa, me perdi por um minuto. Tô falando se tiver que nem aquela conta, mais infinito dividido por um número negativo, isso vai para menos infinito. Tá? Isso aqui eu escrevo a grosso modo, essa conta, mas é apenas análise matemática. Mas tá aí a explicação porque você não consegue resolver direto, assim. Resolver direto seria tentar calcular o limite de cima e de baixo. Tu precisa reescrever de outra forma que apareçam os limites importantes, os limites que tu consegue, de fato, resolver. Porque depois de a gente fazer isso aqui, a gente consegue calcular o limite termo a termo. Quando a gente fala termo a termo, quer dizer, calcular os limites de cada expressão, entrar com o limite em cada uma. Tu não consegue entrar com o limite aqui, direto, porque aí daria indeterminação do infinito sobre infinito. Tá? Mas, quando você manipula, aí aparece. Falando em determinação, indeterminações são coisas assim, ó, infinito sobre infinito, zero sobre zero, ou qualquer número dividido por zero, são indeterminações, tá, pessoal? Continuando aqui nossa conta, então. Limite, x tendendo a mais infinito,
E aí a gente vai para as simplificações. Aí você já deve estar bem tranquilo aqui, né? Onde é que sobra o x? Embaixo. Porque tem mais termo. De novo, se está em dúvida, faz passo a passo. X ao cubo, x à quarta. Cancela 3x daqui com 3 aqui. Olha o que sobrou. Então, se está na dúvida, faz passo a passo. 7, cancela 1 daqui com 1 daqui, vai sobrar cubo embaixo. 3. Aqui não dá para cancelar, vou repetir. Aqui são iguais, cancela, some. Não, claro, fica o 1. Um número dividido por ele mesmo é 1. Já vi gente sumindo com o cara, do nada, assim, não escreveu nada. Aí depois ficou todo perdido, porque ficou estranho. Cancela 1 apenas daqui. Com 1 fica 3 embaixo. 3 no expoente, tá? Quando eu falo 3 é no expoente. E aqui não dá para cancelar, repete. E agora temos vários limites conhecidos. Ó. Fundamental, fundamental, fundamental. 0 mais 0 menos 0. Fundamental, fundamental. E limite da constante é 1. Oxe, deu 0 mais 0 menos 0. Isso dá quanto? 0 dividido por 1. Isso é tranquilamente. Eu já vi muita gente chegar na hora da prova para te ver como é o nervosismo. E falou, professor, eu cheguei nessa conta aqui. Isso aqui é determinação. Não sei quanto é 0 dividido por 1. Às vezes é agonia, né? Mas vamos voltar para o ensino fundamental. Quanto é 0 dividido por 1? É 0, pessoal. Tá? Muito cuidado. Porque a gente fica toda hora no cálculo falando que um número dividido por 0 não existe. Tá? Qualquer número dividido por 0 não existe. Mas 0 dividido por qualquer número não nulo existe. Isso é 0, tá, pessoal? Então, a síndrome do zero embaixo faz com que, às vezes, você esqueça que 0 dividido por um número não nulo é 0. Então, a resposta deu 0. Tá? Próximo. O sujeito é x. Então, tu vai dividir. Quando é que eu vou fazer isso? Quando é que eu vou fazer essa estratégia, pessoal? Sempre que o limite estiver aqui tendendo para um dos infinitos e for um polinômio sobre outro. Todos eles que tiver esse formato. Mas se aqui fosse x tendendo a 3, então esquece, já não é essa estratégia, já é outro. Se o x está tendendo para um número, não é. Mas se for por um dos infinitos, for um polinômio sobre outro polinômio, você vai usar essa estratégia de dividir para aquele sujeito do de baixo. Professor, porque não é o de cima? Testa isso, for o de cima. Tu vai chegar numa indeterminação. Tu vai chegar no negócio lá do zero embaixo. Testa aí, se quiser. Tu não consegue. A manipulação que dá certo é sempre dividindo pelo de baixo. Tá? Cancela esse aqui. Então vai ficar 2 em cima. 3 sobre x não dá para dividir. X dividido por x cancela, vai dar 1. Esse 1 aqui é do outro exercício. E 1 sobre x sobrou. X tendendo a menos infinito. Feito isso, olha o fundamental aqui. Ó. Esse é o limite fundamental, esse é fundamental. Lembra que o x está tendendo para menos infinito, não muda nada. Eu expliquei lá que independente se é para o mais ou para o menos infinito, continua dando zero esses limites fundamentais aqui. Ó. E aí sobrou o limite da constante 2 dividido pela constante 1 aqui, né? 2 dividido por 1 é 2. Ok? Eu vou deixar esse daqui como exercício. O passo a passo. Vou dar a resposta final aqui para a gente ganhar tempo. O vídeo está bem longo. Ok? Quando tu dividir, o passo anterior seria dividir por x à quarta. Quando tu dividir o primeiro, vai dar 1 aqui. Quando dividir por x à quarta aqui. Quando dividir por x à quarta aqui, vai dar 2 sobre x ao cubo. Quando dividir por x à quarta aqui, não vai alterar. Quando dividir x à quarta aqui, vai dar 3. Aqui vai dar 7 sobre x ao cubo. E aqui vai dar menos 1 sobre x à quarta. Lembra? Tá? Eu vou fazendo bem rápido aqui, só para a gente ganhar tempo. O vídeo está longo. Não tem nada de novo aqui no anterior, é só cancelar direitinho. Se tiver na dúvida, faz aquele passo a passo, em cima e embaixo, para ver onde sobra. Quando chegou aqui, limite fundamental, fundamental, fundamental. Em cima, limite da constante 1, embaixo, limite da constante 3. Resposta final, 1 sobre 3. Quem é o sujeito agora aqui?
X é esse cara que tu vai dividir todo mundo por X. Quando tu dividir todo mundo por X, depois dos cancelamentos, eu vou pular aqui o primeiro passo, tu fica como exercício. Já depois do cancelamento, vai ficar aqui dessa maneira, ó. Faz aí o cancelamento, para de preguiça, tá? Na hora da prova, tu que vai fazer. Então, esse daí já é o exercício, um dos treinos que você vai fazer. Fazer os cancelamentos aqui, vai ficar assim. Ah, e aí você vai ver que esse é fundamental e esse aqui é o fundamental também. Então sobrou só a constante 1, mas olha aqui, ó, muito cuidado aqui com esse menos. É menos 1 sobre 2. Não pode engolir esse sinal aí. Nunca. O menos vai. Então dá meio aí, negativo. Menos meio. Quem é o sujeito? X ao quadrado. Depois de cancelar, vai ficar 1 sobre x mais 1. Depois de cancelar, faz o primeiro passo aqui. Dividindo todo mundo por x ao quadrado. X está tendendo para mais infinito. Isso vai dar o quê? Olha, você vê que aqui, ó, fundamental, fundamental. Então, isso vai dar 0 mais 0, que é 0. Fundamental, e aqui é a constante 1. Vai dar 0 sobre 1. Ó, mas 0 sobre 1 é 0. Pronto. E a última, x ao quadrado, é a expressão importante aqui. Então, tu vai dividir todo mundo por x ao quadrado. Vou pular de novo o passo. Tá na hora da prova. Provavelmente o professor vai querer que você escreva esse passo aí, tá, pessoal? Eu estou pulando o primeiro passo aqui, que fica como exercício, para a gente finalizar logo aqui o vídeo. Já está bem longo. Então, ok? Dividiu por x ao quadrado, todo mundo vai ficar dessa maneira, depois da simplificação. E aí olhar que existe os fundamentais. Esses vão para 0, então vai dar 0 em cima. Esse vai para 0, mas aqui dá 1. Tá? Deu 0. Então, lembra que embaixo sempre vai dar alguma coisa. Não pode dar 0 embaixo. Se você fez uma conta aí e deu 0 embaixo, então tu errou alguma parte da manipulação. Porque se der 0 embaixo, isso não existe ainda a resposta. É indeterminação. E é até por isso que a gente sempre divide pelo grau do de baixo. Porque sempre vai ter uma constantezinha lá impedindo que zere tudo. Tá? Por isso que é pelo grau de baixo. Aí começa a fazer sentido as coisas ao longo dos exercícios, do uso, da utilização, você vai entendendo o processo. Tá? Então, essas questões aí de limites nos infinitos, esses dois estilos de resolução aí, né, você tem. No geral, né, essas que envolvem infinitos com polinômios, só é isso. Ou é direto com análise, ou é essa estratégia de polinômio sobre polinômio. E aí, se você usar essa manipulação matemática, você vai resolver todos os exercícios. Ok, pessoal? Então, obrigado, bons estudos. Espero que você chegou até aqui. Ajude o canal aí, se puder, com uma curtida, comentando, se inscrevendo, ok? Ou se precisar de algum tipo de assessoria, aulas particulares, soluções de questões, de listas, eu atendo aí no número do WhatsApp que está na descrição. O orçamento é gratuito, claro, sem compromisso. Tento fazer preços acessíveis. Então, para ajudar vocês aí a avançarem nos estudos, tá? Então, bom estudo a todos.